Vamos respirar. E eu também vi a Eulália falando sobre o síndrome do túnel do carpo, né? Então, a gente podia começar já com as mãos, né? E já se apropriar, né? Esse túnel, né? Por onde passam esses tendões que vão manejar, né? Fazer o movimento dos dedos. Então, eu acho que sempre que a gente esquenta a mão, pode também esquentar os punhos, né? Ter movimentos manuais, girar as mãos de uma forma buscando um conforto e sentir que esses túneis, né, eles são maleáveis, né, e acompanham o movimento dos pulsos, e que isso aí vai trazendo também uma maior fluidez, né, nessa síndrome do túnel do carpo, que é exatamente uma esclerose, né, um bloqueio desses túneis, né, por onde passam os tendões de músculos que vêm desde o cotovelo, né, e nessa dobra do carpo, exatamente, tem uma bainha e tecido que faz ele ficar preso nesse lugar, né, ou dar uma passagem sem que ele fique flácido, que ele possa se articular, né? Então, tem esses túneis por onde passam os tendões lá dentro. E muitas vezes esses túneis vão ficando bloqueados, impedidos, né? Então, é uma questão de circular sangue, energia, de fazer movimentos, né, livres. E muitas vezes também os túneis, eles vão sendo bloqueados por movimentos repetitivos, às vezes até por você estar parado com o braço, né? Então, eu tenho notado a coisa do mouse, né? Do rato do computador, né? Muitas vezes a gente apoia, fica com a mão ali parada, tensa, e não permite que esse túnel vá fluindo, né? Pulsando, né? Se estendendo, se comprimindo. E por dentro desses túneis também existem líquidos, né? Lubrificantes, como entre as juntas, que também existe, né? E que facilitam exatamente o deslizar desses tendões. Então, a gente precisa sempre estar pensando nessa coisa. E, através do movimento, é uma das coisas que estimula exatamente essa lubrificação das juntas, dos túneis, né? E da passagem dos tendões. Então, quando a gente abre e fecha a mão, né? Esses tendões correm por dentro desses túneis, né? Então, todo exercício que você pode fazer, né, de abrir a mão, né, esticar até o máximo, e de fechar a mão e também fazer uma certa compressão nessa hora extrema, né, da mão fechada e da mão aberta, e de como fazer essa transição, né, vai estar também mexendo nesse túnel, dando passagem aos tendões, né? E de uma forma mais consciente e com esse objetivo, né, de trabalhar com eles. E aí os movimentos dos punhos, né? E que a gente pode associar isso, aí pegando a outra coisa que o Vitor trouxe, né? Da respiração. Então, você pode inspirar abrindo a mão, e expirar fechando a mão. Então, de induzindo esse ritmo, essa escolha por esse ritmo lento, profundo, e esse movimento, né, você realmente fazer o mais devagar possível, acompanhando com a respiração. E aí você mentalizando que essa respiração está sendo feita, realizada para os tendões e para o túnel do carpo, né? E construindo caminhos, né, de abrir a mão, de recolher isso, né? E mentalizando
que essa respiração, esse ar, esse oxigênio que está entrando no sangue, né, que rapidamente se espalha pelo corpo, está mandando uma mensagem, uma intenção para os seus túneis do carpo ou para qualquer outra parte do seu corpo. Inclusive que essa respiração que a gente vai fazer agora, ela já está passando o oxigênio nesse sangue pelo túnel do carpo. E, do mesmo modo que leva o oxigênio, retira o CO2 e detritos, né, desse depósitos, né, de substâncias, muitas vezes corantes, substâncias químicas artificiais dos alimentos, às vezes coisas tóxicas do ar, da poluição, né, que vão tendendo a acumular nessas partes do corpo, né? E algumas pessoas isso acumula no túnel do carpo, que junta com movimentos repetitivos ou movimentos tensionados permanentes, né? Que aí entra mais naquela DORT, né? Pelo uso, né, do sistema locomotor, mas às vezes por ele estar parado, travado e numa posição fixa, né, que também não permite mais a circulação para que limpe e para que torne saudável esse túnel do carpo, né? Então a gente vai fazendo esses exercícios junto com a respiração. E nota que a respiração pode ser exatamente o contrário em todo exercício, né? Então você pode abrir na inspiração e fechar na expiração. Mas pode ser exatamente o contrário também. Você pode inspirar na fechando e expirar abrindo, né? Então você inspira, conquista e expira, liberta. Né? Então muda um pouco a intenção, né? Conquistar e libertar junto com a respiração, né? Mas que vai trazendo esse efeito benéfico. E essa possibilidade de a gente inverter a respiração nos exercícios pode ser muito interessante para a gente, né? Então, e amplia a possibilidade respiratória, né? Então a gente volta lá e lembrando também assim do punho, né? A gente pode fazer, existem vários pontos e várias massagens, né, que a gente pode fazer ao longo do braço e desses músculos, né? Uma massagem exatamente pelo meio do braço, né? Uma pegando um canal mais do lado do dedo mindinho e outra mais do dedo polegar, né? Fazendo 3 linhas ao longo desse braço, que é um detalhamento desse canal e que fala desses meridianos, né? Então, a gente vai como que empurrar a energia ao longo desses canais, tentando dar exatamente manter esse fluxo, né, de energia, de sangue, esse direcionamento dos tendões que vão passar no túnel do carpo, né? E que vão passar aqui. Então, a gente pode ir conduzindo essa energia, né, por esses túneis, por essa parte indo o braço, nessa parte da frente, que, claro, tem origem aqui no tórax, então a gente pode também tocar, e a própria massagem que a gente faz com as mãos aqui, a gente já está, e os dedos, já estamos também exercitando esse túnel do carpo, e aí a gente precisa ver muito cuidadosamente se isso machuca, se não machuca, qual é a força que eu posso pôr, qual é o movimento que eu posso fazer com minha mão
que vai estar ativando também a circulação no túnel do carpo e sem machucar ele, né? Então, tudo que a gente usa a mão, e aí a automassagem o tempo todo, ou a maioria parte do tempo, a gente está usando a mão, isso vai também sendo um tratamento para o túnel do carpo. E a gente precisa perceber, buscar, saber o que está fazendo esse túnel, esses túneis, né, de um lado, de outro, estarem mais apertados, estarem mais esclerosados, não darem passagem, e que isso também pode ser, e aí a gente tem que ter consciência disso, um processo que vem sendo criado, né, vem sendo criado há muitos anos, né? 10, 20, 30 anos, né? Então, como que a gente também vai resolver isso de uma forma lenta, né? E progressiva, e através da consciência nesses movimentos que a gente vai fazendo suavemente e buscando, né, essa interpretação e esse uso prazeroso, né? A gente também pode empurrar pelo dorso da mão, né? A síndrome do túnel do carpo é mais na parte anterior, mas essa parte anterior está balanceada com a parte exterior, então a gente precisa também tocar nesses canais do exterior, nesses pontos, né, que a gente vai marcando. Um deles é na dobra do cotovelo, né? Então, no final da prega do cotovelo, que é um ponto bom também para hipertensão arterial, para tratar da tireoide, para o ombro. O ponto a seguir, 3 dedos antes da prega do cotovelo, ou depois, se você vier de lá, né, em cima do topo dessa musculatura, que também é um ponto que vai fortalecer o braço e trabalhar com as questões do braço como um todo, entre elas a síndrome do túnel do carpo. Também 3 dedos atrás do punho, de um lado, de outro, que é aquele mesmo ponto que a gente tratava de ombro, de braço, e o ponto interno, 3 dedos atrás da linha do pulso, que também vai ser um ponto em cima desses tendões, desses músculos que vão atravessar o túnel do carpo, que é um tecido conjuntivo, né, e que a gente vai conseguir tocar nele, né? Exatamente nessa dobra, nessa passagem. Ele é feito para conter os tendões, né, da musculatura que vai lá para os dedos, para as mãos, né, de um lado, de outro. Então, a gente vai caminhando junto com esses tendões, né? Seja com a ponta dos dedos, né? Seja com o movimento e a flexão e extensão dos dedos das mãos, para mexer com esse ponto. E do outro lado a mesma coisa, os 2 pontinhos, né? 3 dedos antes da linha do pulso, o ponto bem em cima do pulso, né? São pontos que você toca mesmo nesses tendões e vai procurando, né, desenvolver uma sensibilidade, uma intenção de estar tocando nesses pontos, de observadores, né? Se tem algo, arrodeia todo o ponto, também todo o pulso, né? Esses pontos laterais no lado do dedo mindinho e no lado do dedo polegar, né? Nessa dobra do punho, né? Que a gente pode estar pegando e manejando isso, né? Então, uma junta muito importante, porque mexe tanto com os canais do interior quanto com os canais do exterior, né? E aí a gente, através, né, dessa compreensão, né, a gente possa também ir de movimentos e desengripando, né, esses túneis, esses canais, esses tendões ao longo desses túneis, né? E aí sempre
essa parte anterior do braço, né, do cotovelo para as mãos, é dotada de um mecanismo, né, muito especial, incluindo o mecanismo dos dedos, né, e que a gente precisa estar muito atento, e que se tem um sinal, né, de alerta, como uma síndrome do túnel, que eu volto a falar, pode estar sendo criada, né, há muito tempo, e que, portanto, precisa de uma presença constante de massagens, de atenção, de movimentos, né, que favoreçam isso. E com essa atenção, com essa consciência, com esses movimentos, também a gente vai buscar identificar quais são os movimentos e as rigidezes que estão levando a um problema nessa área aí. Então, a gente sempre salienta que esse ponto na palma da mão, né, no local onde a ponta do dedo médio toca a palma da mão, esse ponto também vai ser muito importante para todo o mecanismo muscular dessa parte anterior do braço. Então, para o túnel do carpo, que está bem próximo, né? Quase em cima desse túnel do carpo que a gente pode ir fazendo. Então, adianta muito também, e hoje isso é bem acessível, né? A gente olhar a anatomia mesmo, os planos da mão, né? Você tira a pele, você tem um subcutâneo, aí você vê os túneis mesmo, né? Geralmente eles vêm numa coloração azul, né? E vê os tendões que passam no túnel. Então, você pode fazer isso para ajudar que você coloque mais consciência no local, né? Então, a gente fica com essas partes que são mais do local, né, do túnel, que podem estar sendo estimuladas com o movimento, né, e sendo pesquisadas ao longo do dia, todo o canal, desde lá do centro, né, até descer ao túnel. E aí, esses pontos do pulmão, do meridiano do pulmão, né, que ficam embaixo da clavícula, no ponto mais profundo, podem ser pontos muito importantes para tratar de todo esse canal, né, desses nervos também que saem do pescoço, da cervical, do início da torácica, se unem e passam aqui nesse caminho para controlar esses músculos do braço, né, que tem os tendões que passam no túnel do carpo e que podem ser afetados em termos de circulação de sangue, circulação, inervação, né, dos nervos, dos estímulos nervosos, mas também do tônus muscular, de uma cadeia muscular, né, que começa aqui no externo, com o músculo peitoral maior, nas costelas, com o músculo peitoral menor, e que se estende, né, até a ponta dos dedos, com toda essa musculatura anterior flexora dos braços, né? E que se opõe ou que se complementa com a musculatura posterior extensora dos braços e que a gente tem acesso à extensão pela parte de trás e que precisa estar equilibrada com a flexão da parte da frente para que você possa realmente fazer o movimento de extensão, de flexão e de extensão, né, de uma forma que use toda a cadeia muscular, desde o centro do tórax para o ombro, do ombro para o cotovelo, do cotovelo para o punho, do punho para a mão, da mão para os dedos, né? E que ela esteja bem balanceada com a cadeia posterior que vem dos dedos, do punho, do antebraço, do cotovelo, do braço, do ombro, da omoplata, da coluna e que se prolonga, né, de um lado e de outro pelo pescoço, subindo. Então, todo essa cadeia muscular, né, seja ela a flexora, seja ela a extensora, tem que estar balanceada, né? Não só na questão do balanço
da extensão com a flexão, mas que também cada etapa dessa ela esteja sendo tem um tônus, né, que realmente faça que a cadeia funcione e que não tenha um tônus equilibrado, que não tenha uma preponderância ou um predomínio do tônus, por exemplo, no pulso ou no cotovelo ou no ombro, né? Então a gente pode ter ombros muito contraídos e as mãos, os punhos flácidos, né? Então a gente precisa tonificar a mão, passar desse tônus mais contraído, né? Distribuir ele para o lugar que está mais flácido, né? Então, e isso pode estar acontecendo, né? Tanto no sentido de você ter os ombros mais fixos, mais tônicos e hipertônicos, né? E as mãos mais hipotônicas, quanto o contrário, né? Ter menos mobilidade, consciência nos ombros, e lá no punho a gente tem muita tensão. Então a gente precisa distribuir a tensão ao longo da cadeia muscular, né? Que é um conceito ocidental de cadeia muscular, francês, da fisioterapia, né? Mas que também está incluído na medicina chinesa através dos meridianos musculares, né? Que é exatamente desse tônus que sai a energia dos meridianos, propriamente ditos, né? E que vão ter uma relação não só com as articulações, né, do exterior do ombro, do cotovelo, do punho, das juntas dos dedos, né, do ombro, do cotovelo, do punho, das juntas dos dedos, do carpo, do metacarpo, mas também com os órgãos internos, né? Lá na sua raiz, na sua origem, né? Então, pulmão, digestão, coração, timo, né? O bem-estar, né? A governança, a escolha, né? Que a gente tem nessa área do corpo e que se equilibra e se distribui e que também se compõe, né? Com a energia da cabeça, então, desse ponto. E aí, esse ponto aqui, né, como propriedade desse canal exterior, mas também desse ponto ser relacionado com a vesícula biliar e com o fígado, né, com o elemento vento, né, que exatamente traz a possibilidade de passagem, né, de mudança, e que está relacionado ao fígado e à vesícula biliar e aos tendões que se estiram e se encolhem, aos fluxos dos tendões nos túneis que vão e que vêm, e que esse ponto aqui de cima vai ter uma relação grande com a estabilização desses fluxos, né? Então, não só o ponto lá na nuca, ele é o ponto da vesícula biliar, o poço do vento, né? Mas também com essa área do pescoço, com esse pontinho aqui em cima do braço, então da gente ser capaz de relaxar o braço e massagear esse ponto de um lado, relaxar o braço, massagear o ponto do outro lado, também vai trazer para esses tendões que estão comprimidos, né, que estão paralisados no seu movimento no túnel, essa possibilidade de serem mais flexíveis, né, e do próprio túnel do tendão, né, porque é um material tendinoso que forma o túnel, e o fígado, o vento, ele rege os tendões, né, de a gente poder harmonizar mais esse fluxo, esse equilíbrio, né? E aí toda essa parte de cima, né, que a gente vem tanto trabalhando, de ombro, de cotovelo, de punho, né, mas com essa visão mais focada nos tendões, né? E por causa do tema da síndrome do túnel do carpo.
né? E aí a gente complementa, né, e vem para a cabeça, e aí a gente religa também, né, que essas tensões, né, que o Vitor falava no início, essas imagens, né, da guerra brutal, filmada de todos os ângulos, né, por todas as pessoas, né, como que isso também vai sendo impresso, né, no nosso semblante, na nossa testa, no nosso olhar apreensivo, né, e como que a gente pode ir, né, na nossa respiração presa, como que a gente pode ir percebendo isso com as mãos nas contrações da testa, né? Na tensão do olhar, né? Nas têmporas, né? De um lado, de outro, que vai, mais uma vez, né? Passar por cima da orelha e, mais uma vez, vai dar lá no pontinho que rege as tensões do corpo. Então, como que, ao olhar isso, ao conviver com isso, né, diariamente, massivamente na TV na verdade, não ser indiferente a isso, porque também sem ser indiferente a isso, como que a gente pode acessar nessas contrações da gente todas essas coisas que contraem, né, que trazem angústia, ansiedade dentro da gente, e como que a gente pode moldar, né, um novo, mesmo que momentaneamente, mas que a gente pulse, né, do preocupado para o tranquilo, né, o assistido, né, com o toque, e aí a gente tem esse anel muscular, né? Se a gente está falando de cadeias musculares, a gente pode fazer de anéis também agora, e aí já trazendo mais a bioenergética, né? No olho e na boca, né? Como que essas tensões desses fatos contemporâneos horrorosos, né? De guerra, de morte, de tudo, de bombas, né? De destruição, vão não só ficando na nossa mente, na nossa imagem, no nosso coração, mas também na nossa musculatura, e como que a gente pode, através desse tato mais apurado, através, né, dessa condição que a gente vai criando de circulação, né, de equilíbrio, como que isso vai podendo ser também identificado com o toque das mãos, da consciência no corpo, e modificado com novas contrações, né? Com relaxamento muscular. Então, por exemplo, o músculo da mordida, né? O masseter, é um músculo que costuma também ficar com um novo olhar, né? De identificar isso no olhar. E, mesmo apesar de tudo, a gente conseguir ter a experiência do sorriso, da musculatura do sorriso, né? E que traz, que desperta dentro da gente outro polo, né? Que não nos torna indiferentes à dor, mas que abre caminho também para uma experiência que deve sempre estar presente, de amor, de alegria, de sorriso, para que a gente possa lidar com essas adversidades de uma forma mais plena e que possa ter uma proposta também, né? Qual é o que a gente pode ter no lugar disso, né? Então, isso, né, é mais uma vez a parte de cima da gente, né? E que, para dar sustentação a isso, para dar sustentação ao próprio fígado, né, ao próprio coração, ao próprio fogo, né, que pode secar nossas juntas, nossos túneis, né, dessa lubrificação natural que tem em cada junta, que é estimulada através exatamente do movimento e do uso, né, a gente precisa ter acesso e cuidado com a nossa parte de baixo, né, que vai controlar
seja o vento do fígado, né? Que também seca nossos líquidos. O vento tem essa propriedade de secar, né? Seja do fogo do coração, que também seca as coisas, né? Então a gente precisa cuidar da nossa água, e a nossa água é cuidar da nossa vitalidade, é cuidar dos nossos rins, é cuidar da nossa lombar, é cuidar da parte de baixo do nosso corpo, é cuidar da nossa bacia de água, do nosso berço da vitalidade, para que essa transformação da matéria em luz, da matéria em movimento, da matéria seja feita de uma forma direcionada, né, e intencional para o bem. E aí a gente faz a massagem no baixo ventre, nas costas, no quadril, nos rins, né, para que essa nutrição, né, possa ocorrer para os tendões, para o coração, para que o coração possa abrigar a mente na noite, para que esse calor excessivo do corpo da gente e possa ser abrandado, suavizado e ter expressa a sua parte saudável, né? do calor, da luz, do fogo, né? Que não seja excessiva, que queima, que seca, né? Que dá prisão de ventre, que dá insônia. E aí a gente precisa exatamente de vir nessa parte da bacia, né? E nessa conexão com a terra. E aí a gente vai lá para os pés, né? Fazendo esse caminho, né? Que pode ser intencionalmente, né? Descendo pela parte de fora, pela parte externa, pela parte de baixo da perna, né? A mesma coisa na perna, após o joelho, né? A parte de fora, a parte de trás, que chega lá nos pés e que sobe pela parte de dentro, pela parte nutritiva, né? E que é muito semelhante ao braço, né? Então, o peito ligado com a palma pelo canal interno e o peito ligado com os pés pelo canal interno, né? Então, algo que é do centro, do interior, né, da gente, e que tem uma relação grande com os órgãos internos, né? E algo que é exterior e que aí tem mais uma relação com a musculatura, com os tendões, com os túneis, com as articulações da parte exterior da gente, né? E que vai, semelhante ao braço, essa parte externa vai subir a coluna e encontrar com os meridianos da parte externa do braço, né, na cabeça da gente. Então, a cabeça como yang, como a coisa de cima, né? E o tórax como central, como a coisa mais interior, mais inferior na parte de baixo, encontrando os meridianos, talvez a gente possa chamá-los de nutritivos, né? Interiores dos órgãos, e os meridianos exteriores do movimento, né? da expressão da existência do mundo de fora, do mundo da musculatura, dos ossos, né, do sistema locomotor, do qual os túneis do carpo fazem parte, mas também os túneis do tarso. E aí tem essa correspondência fundamental, né? E você pode tratar os seus punhos e os seus túneis do carpo através do tratamento dos seus tornozelos e dos túneis do tornozelo, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho também lá embaixo, para complementar todo aquele trabalho que a gente já fez aqui em cima. A gente vai experimentar essa junta do tornozelo, a gente vai beliscar o tendão, isso é extremamente vitalizante, também para a função dos rins, né? Dessa nutrição, dessa água
que lida com o fogo e com o vento dentro da gente, né? Então, é importante isso. E a semelhança daquele ponto lá de trás da cabeça, né? Que é o ponto da vesícula biliar, o ponto número 20, né? O ponto número 21 nos ombros, né? A gente tem na perna o ponto também da vesícula biliar, que é o ponto 34, que a gente já falou aqui dele para outras coisas, para os ombros, inclusive, e que vale também para o carpo, né? Então, é uma questão: por que alguns vão para o ombro, por que alguns vão para o carpo, por que alguns vão para os órgãos, por que alguns vão para o pescoço, né? Isso é individual de cada um. Então, todo problema que for de tendão, né? E aí, consequentemente, de túnel também, ou de sistema locomotor, ou de tensão nos músculos, a gente pode usar o pontinho 34 da vesícula biliar, que é extremamente relaxante e que pode ser bom também para insônia, porque ele é relaxante, ele dá uma equilibrada no tônus muscular da gente. Tem de um lado, tem de outro, e que ele tem uma localização precisa. E aí você precisa localizar a cabeça do osso chamado perônio ou fíbula, que é um osso lateral da perna. Na perna a gente tem dois ossos, a semelhança dos dois ossos do antebraço, né, que são o rádio e a una. Na perna a gente tem a tíbia e o perônio ou fíbula, né? E a gente facilmente localiza a cabeça da fíbula, do perônio, aqui na parte exatamente lateral da perna, né? E que ele se continua, esse osso, ele se aprofunda um pouco, mas ele vem também se externar aqui no maléolo, né? Que é essa saliência no tornozelo, que é do osso do perônio, lá de cima, é o maléolo externo, e tem um maléolo interno, que aí é o osso da tíbia, que é esse osso que fica na frente e do lado interno, mais interno da perna. Então, o que interessa a gente agora aqui é localizar a cabeça da fíbula, né? Você pode massagear ao redor dela, pode percorrer, e ensinando a seus dedos, a sua mente, a tocar nesse local, né? Identificar, fazer uma coisa já depois do joelho, é na perna, mas que é muito bom para o joelho também. E você vai descer, vai sair da cabeça do osso na diagonal para frente e para baixo da sua perna, e ainda encostando na cabeça do osso. Mas depois, né, já não no topo da cabeça do osso, você vai encontrar esse ponto da vesícula biliar, que trata dos seus tendões, né, e do tônus muscular do corpo como um todo. E que pode ser usado também nos processos dos túneis do carpo, né? Então, a gente volta lá em cima, né? E é importante você ter essa ação, né? Isso acrescenta muito na automassagem. Você simplesmente faz o ponto, mas se você faz o ponto e, além de fazer o ponto, você tem essa intenção de estar relaxando os seus tendões, ou de estar fazendo um tônus natural, e também de estar tratando o seu túnel do carpo e vendo, inclusive, de como você está usando o seu túnel do carpo para pegar nesse ponto, né? E quantas modalidades diferentes você pode fazer, mais essa pressão, mais com a polpa, mais com a ponta do dedo, né? Dar essa voltinha, apertar, relaxar, sentir também como que você está usando, né, o seu dedo para fazer pressão, e esse dedo está passando, essa pressão está passando no túnel do carpo, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí podemos fazer todo o caminho também, né? Até o maléolo, ligar um maléolo ao outro, de um lado, do outro lado, fazendo esse caminho e buscando, né, ao mesmo tempo,
fazer o ponto com essa intenção para o túnel do carpo, mas ver que trabalho o túnel do carpo está fazendo durante essa massagem, né? E você está usando o seu dedo, certamente você está pressionando, o seu túnel do carpo está sendo usado, você aperta, diminui, roda, né? E tudo isso vai causando uma mudança, né? O requerendo o uso desse túnel, que pode, ou que está machucado, né? Que pode estar machucado, e que o próprio movimento da massagem, aí a gente tem que tomar muito cuidado, pode machucar mais ainda, mas pode também curar. Depende de como você usa e de como você percebe isso, de como você se sensibiliza para que esse uso não machuque mais do que já está machucado. Pelo contrário. E aí você pode usar outras partes também, né? Vir com outros processos, né? Que não só de um jeito, mas criar novas alternativas de massagear esse ponto, essa área, né? Mas com essa intenção de tratar do seu próprio corpo e dos seus tendões, né? Mas sempre compondo com o corpo. Então, belisca novamente o tendão, compõe aquela analogia de que eu tratando do tornozelo, e aí meu tornozelo pode estar muito bem, isso é muito bom, e eu vivencio isso, eu estou tratando também do meu punho. Tratando dos meus joelhos, né? E aí a gente passa atrás também no joelho, né? Eu estou tratando do meu cotovelo e vice-versa, né? E tratando dos meus ombros, né? Eu estou tratando também do meu quadril e vice-versa. E, via de regra, se o problema está mais no túnel, mas você precisa apreciar todo o caminho da cadeia muscular, né? Provavelmente essa cadeia, como eu falei, está em desequilíbrio no punho, mas pode estar em desequilíbrio no cotovelo, pode estar em desequilíbrio no ombro, né? Então, é importante que todas as juntas sejam mobilizadas e que você tenha a possibilidade do uso dessa cadeia, né? De abrir, de fechar. E se esse uso vem junto com a respiração, né? Tanto mais potente vai ser a sua interferência, né? Então é isso, pessoal. Estamos nos aproximando do final, ou de todo o ciclo, né? Novamente, eu vou lá nos rins, eu sinto essa necessidade de estar tocando nesse local, e eu queria estimular que cada pessoa, né, sentisse qual é o local do seu corpo que precisa de mais atenção, né? Então, como que é isso, né? A gente pode incluir também e como atender essa percepção, né? Se eu paro um pouco, respiro, olho para mim mesmo, eu posso sentir que aquele logalzinho precisa de um toque, e aí eu vou aprendendo como que eu abordo aquele local, né? Que local é esse? Como que eu me aproximo dele com uma mensagem, né? De carinho, de amor, de toque, de cuidado e fundamentalmente também com um sorriso, né? Como que eu sorrio para aquele lugar, né? Que pode ser qualquer lugar do seu corpo, né? Como é que eu busco um bem-estar, transmitir um bem-estar que tem uma fonte grande aqui para aquele local? Como que eu consigo dar uma consistência, uma vitalidade que ela se origina daqui? Como que eu consigo levar essa vitalidade para aquele local? Como que eu consigo também relaxar a minha mente, concentrar ela e afetar aquele lugar também? E a possibilidade de eu, junto com essa mente, com esse corpo, com essa intenção, com essa vitalidade, estar favorecendo a saúde
de algum lugar do meu corpo, né? Que pede uma ajuda, que muitas vezes é muito discreta, né? Mas que se a gente não ajuda, se a gente não atende, ela costuma se exacerbar e poder causar algumas dessas síndromes, né, que a gente conhece por vários nomes, né? Uma delas é a síndrome do túnel do carpo. E que o tratamento pode passar por aí, né? Pode passar também por uma fitoterapia, você usar, por exemplo, uma planta que é muito interessante, que é a erva baleeira, o Cordia verbenácea, que inclusive está sendo usada, processada e manipulada pelo laboratório Axé. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer algum julgamento do laboratório Axé, mas ele vende um produto chamado Axé Flan. Axé do laboratório, Flan certamente de inflamação, e é um creme que você aplica no local, nos tendões, é uma planta que é anti-inflamatória e que está muito indicada nos tendões, é uma planta brasileira e que pode ser também, pode compor essa massagem, esse carinho, esse sorriso que você vai fazer para o seu corpo, né? E que é preciso acompanhar também, e que muitas vezes uma coisa que vem ao longo de anos, né, não vai sair assim tão rápido, né? Ou às vezes é interessante que às vezes a gente consegue um alívio rápido de 80% de um sintoma, né? Mas esses 20% ele tem que ser trabalhado ao longo de mais tempo, especialmente quando as coisas são crônicas, né? E que a gente precisa realmente de uma mudança no que a gente vem sendo feito, que vai além de você só passar um creme, ou só fazer uma automassagem, ou só tomar um anti-inflamatório, um remédio, uma coisa. É uma mudança mesmo de vida, de uso, de entendimento do corpo, né? E que a melhora é um ótimo guia para isso, né? Então, respiremos. Né? Isso também é muito importante, o esvaziar, né? Essa chance que a gente dá ao corpo de se compor, né? Com o canto do pássaro, né? Com o vento que está passando, com a luminosidade do dia, né? Com as nuvens, com todos os barulhos. Eu ouço aqui também um barulho de lava-jato, né? Então, a gente tem aqui essa erva baleeira, ela é produzida, né, nas farmácias vivas do Distrito Federal e são distribuídas em algumas unidades básicas. Infelizmente, a gente não consegue produzir para todas, em função de limitação de pessoal na farmácia, de insumos, de embalagens, etc. Né? Mas é uma planta também que pode ser plantada em casa, é um arbusto, né? A gente pode usar, inclusive, sem ser o creme, a folha, às vezes é uma folha mais ou menos grande, né? Depende da época do ano, e você pode colocar uma compressa dessa folha na sua parte, por exemplo, no túnel do carpo, né? Muitas vezes a gente bota essa folha dessa planta numa gase, dá um vapor na cuscuzeira e cuidado para não queimar, aplica isso e faz um enfaste, deixa essa folha ali em contato com a sua pele através daquela gase, né? Ou muitas vezes eu já experimentei também a folha colocada, é uma compressa com sua própria mão mesmo, né? Que aquece a folha, aquece o local. Agora você tem que ficar apertando lá durante, ou abafando, né? Ou segurando essa folha durante um certo tempo, né? Para que esse princípio, né? Ou esses princípios ativos, esse complexo fitoterápico da folha da planta da erva baleeira passe para o seu corpo, né? E para os seus tendões, né? E com isso alivie, tá? E aí, pessoal, chegando ao fim, se chama erva baleeira. Eu
criei essa história. Essa é uma planta que era muito usada em Santa Catarina, né? Aí tem o pessoal de Santa Catarina. E Santa Catarina era um local que se pescava baleias, né? Naquele método tradicional do bote a remo, do arpão na mão, né? Amarrado numa corda, diante daquele animal imenso, né? Assim, e que você arpoava a baleia, e certamente a baleia não gostava e dava umas rabiçacas em você, né? E certamente machucava o seu corpo. E no meu imaginário, eu confesso que é meu imaginário mesmo, essas pessoas, esses marinheiros, né, pescadores de baleia, vinham para a superfície com hematomas, lesões no corpo e usavam essa planta, a erva baleeira, para tratar das suas contusões, né? Nunca li essa história em lugar nenhum, mas é do meu imaginário e eu gosto de compartilhar essa visão também, essa hipótese, né, de um nome popular, erva baleeira, para essa planta Cordia verbenácea, né?